Convidamos ao palco o nosso palestrante da noite, Luiz Gustavo Brunelli, que é sócio proprietário da Atos Comunicação Visual. E o tema vai ser Oportunidades no Mundo Gráfico em meio à revolução digital. Bem-vindo, Luiz Gustavo. Oi, tudo bem? Prazer, Luiz. Oi. Qual que é desses dois? Qualquer um? Você quer? É que eu acho que esse daqui é para gravação, né? Tá bom. Fala, pessoal. Boa noite. Galera, vou ser bem honesto com vocês. É mais fácil negociar um grande pedido, um grande serviço do que estar aqui, mas é uma grande satisfação. Agradecer muito a Patrícia, agradecer o Gil, agradecer a Tati também, que foi quem intermediou para hoje eu estar aqui. E é uma honra poder estar aqui com vocês, compartilhar um pouco do conhecimento. Não que eu saiba mais do que algum de vocês, longe disso, é que talvez a experiência que eu tenho, talvez vocês ainda não tenham tido, e as experiências que vocês têm, talvez eu ainda não tenha tido. Um pouquinho mais perto. Estão me ouvindo melhor? Tá, joia. Pessoal, é o seguinte, eu ouvi o pessoal aqui falando que queria miniatura, então vou fazer um reforço. Isso daqui são miniaturas personalizadas de caminhão que um cliente nosso faz e a gente faz o adesivo para eles plotarem e a gente faz a arte também dos clientes deles, tá? Então, os caminhõezinhos são com base no tema da jornada, né, que foi muito bem desenvolvido, por sinal. Mas então fique aqui com a gente, que no final vai ter o sorteio das miniaturas e também do quadro, tá joia? Vamos lá, começar a apresentação. Já fazendo um adendo aqui, se puderem seguir a nossa rede social, eu agradeço bastante o apoio de vocês, tá? E importante falar também, que eu até comentei com o Gil e com a Patrícia, que a gente está com uma vaga de design gráfico aberta na nossa empresa e a gente vai dar preferência para o pessoal aqui da Unip, então entre em contato ou pelo Instagram ou então dá uma olhadinha lá no nosso WhatsApp, que vai ter também no final da apresentação. Então, assim, por favor, pessoal, mande currículos para a gente e a gente gostaria muito de contar com um de vocês no nosso time, tá? Bom, falando um pouco sobre mim, eu sou o Luiz, eu tenho 23 anos, sou proprietário da Atos Comunicação Visual, que é uma empresa de comunicação visual, evidentemente, na cidade de Mirassol. Tá tudo bem? Tá jóia. Voltando, pessoal, é uma empresa de comunicação visual sediada em Mirassol. O nosso foco não é pegar serviços com instalação, então a gente produz e entrega para o cliente, ele faz toda a logística. A ideia nossa, o grande objetivo é vender em grande escala e o cliente faz toda a logística para suas lojas, para a sua rede de distribuição e assim por diante. Pode passar. Aqui novamente o agradecimento a todos vocês. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória no mundo acadêmico, tá? Eu não coloquei aqui, mas eu iniciei o curso de design gráfico na Unip. Porém, na época eu ainda era menor de idade, eu morava em Mirassol, trabalhava lá, e a parte logística me atrapalhava um pouco para pegar o ônibus. Quem vem de ônibus sabe que é bem difícil, tem um horário. E eu ficava muito dependente do meu pai, por sinal tá na plateia, fico muito feliz, viu, pai? E eu ficava muito dependente dele, e aí ficava muito difícil para eu sair do trabalho, conciliar a minha vida de trabalho com o mundo acadêmico. Então, eu precisei me desligar, tranquei o curso, na realidade, de design, e aí, depois disso, após eu fazer 18 anos, tirar minha carta, eu entrei na FATEC, nada a ver com design, me arrependi, deveria ter feito design, mas me formei lá. Uma faculdade pública, fiz muitos amigos, foi muito gratificante também esse período lá. Fiz também alguns cursos voltados para a parte de design no Senac, fiz alguns cursos livres também na parte de criação, tá? E interessante falar que eu fui instrutor voluntário também para alunos do ensino fundamental na FATEC. Então lá a gente ensinava a informática básica para eles e foi uma experiência também muito gratificante. Pode passar.
Mas isso tudo que eu falei para vocês, pessoal, não define de fato quem é o Luiz, né? Que nem quem estava aqui na segunda-feira ouviu dizer que a palestrante disse que 20% do profissional é técnica e 80% é comportamental, é relacionamento e características pessoais, né? Eu acho que isso é que forma um profissional. Então, quem sou eu? Além de ser o Luiz de 23 anos que eu já comentei com vocês. Fé. Quando eu digo fé, pessoal, eu não digo necessariamente uma fé religiosa, tá? Pode ser uma fé de vocês, uma fé em algo, uma fé no que vocês acreditam, onde vocês querem chegar, e aí vocês podem chamar isso de lei da atração ou qualquer coisa do tipo, mas ter fé é muito importante para a gente chegar onde a gente quer chegar, tá? Comprometido, pode voltar? Comprometido e determinado, eu sei aonde eu quero chegar. Então, assim, pessoal, desde novo, meu pai me conhece, sempre tive esse espírito empreendedor. E empreender não é necessariamente ter uma empresa. Você pode ser um empreendedor na onde você trabalha, fazendo algo diferente, como a moça da segunda-feira comentou. A Manu disse que ela fez coisas que não eram a sua obrigação, mas ela fez. E isso foi um diferencial e que, de fato, no mercado de trabalho é um grande diferencial competitivo. Então, ser comprometido, determinado, ser disciplinado, isso me fez hoje estar onde eu estou. Não cheguei onde eu quero chegar, mas eu estou feliz com aonde eu estou atualmente. Criterioso e metódico, às vezes isso acaba me atrapalhando um pouco, mas a gente até brinca, eu e meu pai, que na empresa a gente tem alguns padrões, né? E a gente até brinca que é o padrão Atos de qualidade. E ter esse tipo de padrão é muito importante para a gente conseguir clientes e manter os clientes. A gente sabe que o custo de captação dos nossos clientes é alto, a gente tem que trabalhar pesado para conseguir um cliente novo, mas para a gente perder é só você fazer alguma coisa que o desagrade. Então, ser criterioso e metódico é muito importante para que você tenha esse cliente recorrente, que é o que a gente quer. A gente não quer realizar uma venda apenas para um cliente, até porque hoje a gente atende grandes indústrias, grandes redes de lojas, e a gente precisa que sempre eles voltem. A cada 3 meses que eles façam um pedido, na sazonalidade é importante que eles estejam conosco. Destemido. Essa palavra faz muito sentido para mim, porque, inclusive, no próximo slide vai ter também falando um pouquinho sobre o nome da empresa, mas o destemido é como eu me enxergo. Hoje, pode ter situações que talvez me dê medo, que talvez me dê ansiedade, como uma apresentação, mas eu não posso paralisar. É diferente o medo da paralisia. O medo vai vir, todos nós vamos sentir, mas se sentir paralisado é algo que não pode acontecer conosco. Para mim é um desafio estar aqui. É um prazer retornar aqui, eu já vim outra vez palestrar, aqui também no Senac, mas toda vez que a gente vem aqui é um frio na barriga diferente, é uma tremedeira na perna diferente, são rostos diferentes, então assim, não se sentir paralisado é muito importante. E por final, honesto, isso é uma frase do meu pai, vou parafraseá-lo, que diz que obrigação não é uma qualidade, né? Honestidade não é qualidade, e sim uma obrigação. Então, a gente é conhecido hoje em Mirassol por ser uma empresa honesta e disso a gente tem muito orgulho. A gente não costuma comprar parcelado com os nossos fornecedores, mas se precisar, tenho certeza que todos eles confiam em vender para a gente. E aí, eu coloquei uma frase do Daniel Chambliss, que ele fala que a excelência nada mais é do que o amontoado de comportamentos que isoladamente nada tem de extraordinário. O que isso quer dizer, pessoal? Se você for na academia uma vez, provavelmente você não vai ficar com o shape que você quer ficar. Se você não vir na universidade, se você não se esforçar, você não vai conseguir chegar onde você quer chegar. Então, assim, lembre que toda ação que você está tendo hoje vai ter um resultado no futuro, e um resultado muito gratificante, tá? Então, lembre-se disso, pessoal. Vocês estarem aqui hoje, vocês terem vindo ontem, na segunda-feira, para ouvir talvez pessoas que vocês não conheçam, é muito importante para que um dia vocês possam chegar onde vocês querem chegar. Pode passar, por favor? Então, assim, quem que é a Atos? O que é a Atos? Quem que é essa empresa? O que nós fazemos, tá? Então, a Atos, como eu disse para vocês, é focado em material sem instalação. Então, a gente produz nossos materiais, nossos adesivos, vinil, etiquetas, parte de papelaria e branding,
lonas, fazemos também outdoor para algumas empresas, mas não somos especializados em instalação. Então, temos alguns parceiros que fazem esse tipo de instalação, esse tipo de serviço para a gente, tá, pessoal? Então, a gente produz, se precisar, a gente indica alguns parceiros que vai realizar a parte de instalação, mas não é nosso foco. Nosso foco é produzir e entregar para o cliente que tem uma loja, uma rede grande, e ele faz toda a logística e distribuição desse material. Acho que faz mais sentido para a gente, porque a mão de obra na parte de instalação é algo um pouquinho complicado no nosso segmento. Então, a gente já teve dificuldade, até meu pai às vezes comenta que precisa ser bem criterioso, bem detalhista para que fique da forma como a gente gostaria. Então, a gente prefere não pegar, porque a gente sabe que se produzir, o maquinário vai entregar em perfeito estado, tá? Então, a origem do nome, pessoal, o que significa Atos? A origem é grega e o significado é aquele que nada teme, que aí faz menção ao que eu disse para vocês de destemido. Então, é algo que foi muito legal, porque esse nome veio para mim através de um sonho. Então, na época eu tinha 17 anos e eu falei, quando eu tiver a minha empresa, vai ser esse nome, vai ser Atos. E aí está aí, uma empresa de 4 anos, e a gente é muito contente aonde a gente está atualmente, tá? Inclusive, pessoal, até gostaria de falar mais uma coisinha para vocês. A empresa tem 4 anos, no ano que vem a gente faz 5 anos. A gente gostaria de fazer um vídeo institucional, então mais uma oportunidade. Se alguém manja da parte de vídeo, de edição, captação e se interessa, eu gostaria que algum de vocês entrasse em contato com a gente, tá? Para a gente contratar os serviços de vocês para fazer um vídeo institucional de 5 anos, mas já vamos deixar alinhado. Sei que falta alguns meses, mas eu gostaria já de deixar isso alinhado também. Falar um pouquinho sobre a capacidade produtiva da nossa empresa. Hoje, com o nosso maquinário que temos hoje, a gente consegue produzir mais de 3 mil metros quadrados por mês. Produzimos isso? Não produzimos, porque os 3 mil metros quadrados seriam no modo produção, e a gente não entrega produção, a gente entrega qualidade. Então, a gente prefere produzir menos, entregar um valor agregado mais alto, e cobrar mais caro por isso também, evidentemente, e produzir menos. Acho que a gente trabalha menos e faz uma venda bem vendida, né? Eu até falo para o meu pai que o mais importante não é a gente estar trabalhando loucamente o dia inteiro, mas que quando a gente vá exercer algum trabalho, que a gente saiba que foi uma boa negociação, tanto para o nosso lado, quanto para o lado do nosso cliente. Então, os nossos equipamentos e maquinários são todos próprios, demorou um tempo. No início foi um pouquinho difícil, porque a gente fazia muita terceirização e a gente dependia de uma outra empresa, e sabemos que quando dependemos de uma outra empresa, muitas vezes concorrentes, eles não davam a atenção, a qualidade, não imprimiam da maneira como a gente gostaria de entregar para o nosso cliente. Foi aí que vimos a necessidade de comprar os nossos próprios equipamentos. Na época, eu tive que me desfazer de um bem que era muito importante para mim, que eu gostava muito, que era uma moto esportiva, e eu fiz isso sem dor no coração, graças a Deus deu tudo certo, e hoje a gente tem nossos maquinários próprios e fazemos toda a nossa produção. Então, o último tópico, o padrão Atos de qualidade. O padrão Atos de qualidade foi algo criado por meu pai, e ele falou assim que de lá só sai se tiver no nosso padrão Atos de qualidade. Isso é o que nos diferencia, de verdade. Isso é o que nos diferencia no mercado. Pode passar. Vou mostrar para vocês um videozinho que mostra um pouquinho da nossa estrutura, tá? Eu até peço um pouquinho de desculpa para vocês, porque foi um vídeo que eu peguei do Facebook, das máquinas trabalhando, porque esse mês, na realidade esse ano de 2023 tem sido um ano muito maravilhoso para a gente, muito abençoado, e o mês de maio, desde que o Gil fez o convite, até esse mês de maio eu não consegui parar. Então eu não consegui fazer uma boa captação para mostrar para vocês, e aí talvez é a ideia de ter alguém para fazer o vídeo de 5 anos, né? Porque vocês vão ver que não é muito a minha praia. Pode soltar, por gentileza. Foi? A gente faz bastante impressão de quadro também, pessoal, esqueci de falar.
Essas são as miniaturas, algumas das miniaturas que o cliente faz, tá? Essas aí são as máquinas de corte. A gente entrega finalizado para o cliente, ele só precisa destacar e colar nas miniaturas. Essa é a velocidade real da máquina, tá? Impressão de papel de parede. Lembrando que a instalação é toda terceirizada. A gente produz e depois a instalação é por conta de parceiros. Estou falando muito longe ainda. Mais perto. Tá. Mais impressão de papel de parede, pessoal. Esse é um dos rapazes que fazem a instalação, tá? Pode passar, por favor. Pessoal, ó, seguinte, eu estou falando bastante, né, dessa parte de impressão, né, mas onde eu quero chegar com isso? Talvez muitos de vocês escutam que o digital está na moda e de fato está. Tem uma galera que ganha muito dinheiro com o digital. Porém, pessoal, talvez alguns de vocês gostam dessa parte impressa, gostariam de produzir para a parte impressa. E tem um campo muito legal que muitas vezes é um pouco desacreditado. Alguns de vocês podem pensar que hoje os clientes não veiculam mais materiais impressos como panfletos, como cartões, mas sim, eles fazem muito, por sinal. É uma grande demanda que a gente tem hoje, a parte do branding, né? A parte também de materiais de PDV e de eventos. Então, assim, talvez, pessoal, vocês queiram seguir a parte digital, e está tudo bem, mas talvez alguns de vocês queiram também a parte impressa. Não somente para, talvez, abrir uma empresa que forneça material impresso, mas talvez para produzir como um designer gráfico que a gente está precisando, por exemplo, entendeu? E assim, eu acho que vocês poderiam olhar com um pouco mais de carinho para essa área, porque tem muitas empresas, e eu sei disso porque eu estou num grupo aqui da região que precisam de vocês. Precisam e não encontram. E muitas vezes acaba passando para o tal sobrinho, porque vocês estão 100% focados no digital. Então, assim, faço um apelo para vocês, para que vocês olhem um pouquinho para a parte impressa, porque tem um bom campo, tem empresas dispostas a pagar um bom salário para vocês, inclusive nós estamos dispostos a pagar um bom salário para vocês, tá? E assim, a gente precisa de vocês, a gente precisa que vocês sejam os criativos da parte gráfica, tá? Como surgiu a empresa? Sempre existiu na minha mente. Como eu falei para vocês, o lado empreendedor sempre esteve no meu sangue. Eu sempre tive a vontade de empreender. Com 16 anos, eu ainda trabalhava numa empresa de comunicação visual, que inclusive foi o meu primeiro emprego, entrei lá com 15, e eu pegava o ônibus a Itamaraty e ia fazer serviços em Votuporanga, a parte de instalação, eu ia fazer esse tipo de serviço. Por quê? Porque eu precisava de uma grana, precisava de uma renda extra. E foi a forma como eu encontrei para empreender devagarzinho, mas que foi uma maneira excelente de começar. Comecem pequena, comecem de onde vocês estão.
e as coisas, elas cooperam para o bem, as coisas acontecem. O trabalho de cada dia, é que nem eu falei para vocês, o trabalho de cada dia, você treinando hoje, você vai ter o shape que você quer amanhã. Você desenvolvendo hoje, você vai chegar onde você quer chegar. O resultado dos processos de cada empresa em que trabalhei antes de empreender. Então, a Atos, hoje ela nada mais é do que a análise de todas as empresas que eu trabalhei, onde eu pude identificar os pontos fortes, né? E pude identificar também os pontos em que poderiam ser aprimorados. Somos livres de defeitos? Imagina, claro que não, temos muitas falhas. Só que analisar as falhas desses nossos concorrentes, que é o benchmarking, né, foi muito importante para que hoje pudéssemos fazer os processos de acordo com o que temos hoje. Gestão estratégica antes do CNPJ. É muito importante falar isso, porque às vezes a gente quer empreender, mas a gente não sabe como começar. Como eu comecei, pessoal, eu fui procurar materiais de ajuda empresarial, antes mesmo de pensar no meu concorrente, de pensar que tipo de serviço eu ia oferecer. Então, a gente procurou a ajuda do Sebrae, que é uma instituição gratuita, eles nos passaram alguns materiais. Estudei muito o e-book, procurei saber um pouco mais sobre o plano de negócios e fiz 2 planos de negócios antes mesmo de abrir a empresa, para analisar a viabilidade. Após ter feito isso, analisei a viabilidade, vi que era algo que fazia sentido não somente na minha cabeça, mas em números, foi aí que eu falei assim, não, agora sim dá para abrir um CNPJ, porque é muita responsabilidade. O conhecimento do ramo de atuação é desejável, mas não é necessário, não é obrigatório. Você não precisa ser um especialista no ramo onde você está para você começar a empreender. Tanto é que a gente consegue analisar vários empreendedores anjos, né, que financiam muitas vezes empresas sem mesmo saber nada dessa área. Então, é desejável? Claro que é. Você saber, você ter conhecimento do ramo onde você quer atuar é importante? Sim, mas não necessariamente é tudo. Eu acho que a gestão, o plano de negócios vem antes do conhecimento específico da área. O início da atuação com foco em instalação. Como eu falei para vocês, no início, toda a nossa produção dependia de terceiros. A gente produzia em empresas concorrentes que nós tínhamos na cidade. E muitas vezes, esses concorrentes olhavam os nossos clientes, cobiçavam os nossos clientes, e já teve vezes a gente perder serviço para esses concorrentes, porque nos atravessaram fazendo um trabalho mais barato. Mas depois deu tudo certo, compramos nossos equipamentos e esse cliente retornou. Pode passar. Eu falei um pouquinho para vocês do ramo em que atuamos atualmente, tá? Falei um pouquinho que a gente faz branding, falei um pouquinho que a gente faz materiais para PDV, materiais para eventos, tá? Produzimos também adesivos para miniatura, que é uma grande demanda que temos. Mas, pessoal, tem alguns campos que ainda não partimos e que está em crescente, que vocês também podem se atentar, que são eles: gráfica rápida. Apesar de tudo, apesar de ser um segmento que já tem há muitos anos, pessoal, tem muita demanda. Toda empresa que começa, foca muito no digital, mas eles também fazem os seus materiais. Fazem cartão de visita, fazem etiquetas, fazem panfletos, fazem rótulos. Rótulos a gente atende hoje a Cachaça Cabaré, e eles fazem uma grande quantidade conosco também. E assim, pessoal, precisa da parte impressa, Materiais tradicionais, como panfletos, folders, pastas, toda a parte de brand tem ainda um campo. Materiais para eventos e PDVs, agora que de volta ao normal, né, que nem a jornada, vocês têm um grande campo para atuar. Um grande campo, está tendo evento praticamente toda semana. Não somente rodeio, não somente festas de shows, mas também eventos, por exemplo, do Sesc, que tem uma grande demanda de materiais impressos. Então, assim, eu acho que vocês poderiam olhar com bons olhos para esse tipo de material. E aí, pessoal, chega nesses 2 últimos, que são os nossos focos. Esses 2 últimos itens é onde a Atos vai focar agora, que é a gravação a laser para fazer personalizados,
e a impressão UV. O que é a impressão UV? É ultravioleta, tá? E ela não risca, a gente já consegue produzir e entregar em menos de 30 minutos, porque já sai seco e a gente já consegue tirar da máquina e entregar para o nosso cliente. Isso é bem legal, porque sabemos que a maioria das pessoas hoje são imediatistas, elas querem fazer o pedido e já pegar o quanto antes, e isso é o que a gente foca. Entregar material rápido, entregar material com qualidade, porque a gente não pode dar tempo para o cliente pensar, ele tem que fazer o pedido dele e pegar o quanto antes, para que a gente receba também o quanto antes. E também, falando um pouquinho sobre sublimação e DTF, que é Direct to Film, que é a impressão direto no filme, que depois é transferido para a parte das roupas. Então, pessoal, a gente nasce precisando de uma vestimenta e a gente morre precisando de uma vestimenta. A sublimação nada mais é do que a impressão num papel, tá? Depois passa por uma calandra, que aí vai transferir num tecido, não natural, por exemplo, um poliéster, né? E aí tem essa possibilidade também do DTF, que a gente imprime no filme e coloca numa peça de roupa. É até engraçado que o DTF a gente consegue transferir para uma peça de roupa, inclusive com ferro de passar. Então, se você tem a intenção de trabalhar nesse mundo têxtil, você pode encontrar, por exemplo, um parceiro que faça uma impressão em DTF, você cria a sua lojinha virtual ou a sua lojinha física da sua marca de roupa própria, faz a impressão DTF com algum parceiro e você mesmo pode fazer a sua produção da sua linha. Apenas com ferro e com essa terceirização. Você produz de acordo com a sua demanda, você consegue produzir esse material e vender da forma como vocês quiserem. Vocês são criativos, vocês mesmos podem criar suas próprias texturas, suas próprias artes autorais para fazer esse tipo de trabalho. A mesma coisa com a sublimação. Imprime num papel, passa para um tecido e você consegue fazer uniformes, vocês conseguem fazer peças de roupas, vocês conseguem fazer bandeiras, vocês conseguem fazer diversos tipos de materiais, tá? E eu gostaria de fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que trabalha na parte gráfica? Parte impressa? Você? Só? Mais uma pessoa? Duas pessoas? Duas pessoas. A gente está com um auditório com bastante gente, 2 pessoas trabalham com a parte impressa. Desculpa perguntar, mas você trabalha com que tipo de material impresso? Ela. Legal. Bacana. E quem que é? A mocinha? Você? É você? Que você trabalha com o quê? Legal, bacana. Outra coisa também que tem bastante, viu, pessoal? Personalizados. Mas, tenho certeza que ambas têm muita demanda. A parte de gráfica rápida tem muita demanda. Aqui tem algumas empresas muito fortes que trabalham com isso. Projecop, tem... Eu não vou saber o nome de todas, mas tem empresas bem grandes, né, que atendem público diariamente e um volume de impressão bem grande, né? E a parte de personalizado também. Você faz topo de bolo, essas coisas ou não? Faz, né? Bacana, legal. Depois, inclusive, eu quero pegar seu contato porque a gente passa essa demanda para um parceiro nosso. Então, quem sabe a gente não faz uma parceria aí, né? E é legal também essa parte de parceria, porque se eu não faço, eu posso encontrar alguém que faça e a gente fechar uma parceria. Talvez se ela não faz, ela pode me indicar e a gente gerar negócios, né? Fomentar essa parte de indicação. Todos nós dependemos de pessoas para crescermos, então a gente ter parceiros para nos indicar e a gente poder indicar as pessoas, eu acho que gera uma rede e todos nós podemos sair ganhando, afinal das contas, né? Pegando um pouco do gancho da Manu, né? Vou falar um pouquinho de profissional de excelência, que é ter um bom relacionamento interpessoal, que é o networking. Gostaria muito que vocês pudessem nos indicar, se vocês gostarem do nosso trabalho, se vocês tiverem uma experiência positiva. E, da mesma forma, gostaria de indicá-los caso a gente não produzir e vocês tiverem um trabalho satisfatório também. Por que não? Se eu conheço alguém que está precisando do tipo de serviço de vocês, por que não os indicar? Isso eu acho muito interessante, pessoal. Fomentem isso.
Troquem ideia com seus parceiros. Às vezes você está do lado de uma pessoa e você não sabe o que ela faz, você não sabe com o que ela trabalha. Então, seja curioso, procure saber, fomente esse networking, faça negócios. Eu acho que isso é muito importante. Disposição para conhecer os processos produtivos. Muitas vezes, pessoal, falamos assim, não faz parte da minha demanda, isso eu não vou querer saber, não vou me tornar interessado, não quero saber como funciona. Mas, às vezes, você descobrindo um pouco de como funciona o material, você pode instruir o seu cliente, você pode dar a melhor dica para ele, você pode falar qual a melhor opção de material, porque muitas vezes nem tudo é dinheiro, como é o terceiro item. Às vezes, nem todo o lucro vai ser benéfico para o cliente, às vezes é benéfico somente para a gente. E é esse tipo de serviço que você quer propor? Um serviço que é benéfico somente para você? Se for, tudo bem, eu respeito. Mas, pessoal, se você fornece um tipo de produto que é viável para você e viável para o seu cliente, eu tenho certeza que ele vai te indicar, tenho certeza que ele vai voltar, vai ter recorrência. E eu acredito que muitos de vocês não querem vender uma vez só para um cliente, vocês querem que eles voltem sempre. Isso é o mais importante, o cliente se sentir satisfeito e voltar, e ter essa recorrência, e comprar novamente com vocês. Reconhecer os erros e focar na solução do problema. Muitas vezes, pessoal, nós erramos, estamos todos dispostos a errar, e acontece muito, mas como você lida com a situação é importante. Aconteceu poucas vezes na nossa empresa onde erramos, e muitas vezes onde não erramos, mas tivemos que arcar financeiramente para suprir essa deficiência, para suprir esse problema que tivemos com o cliente. Às vezes, serviços altos, que não tivemos culpa, mas tivemos que colocar a mão no bolso para transformar a experiência do cliente numa experiência agradável, numa experiência de excelência. E isso, pessoal, faz uma grande diferença. Muitas vezes, a gente só pensa no lucro, a gente só pensa em entrar, só pensa em ganhar dinheiro. Mas muitas vezes a gente precisa, sim, colocar a mão na consciência e falar, cara, eu vou assumir meu erro, vou refazer o serviço, vou dar a melhor solução, a melhor alternativa para esse meu cliente. Não entrar na guerra de preços de mercado. Desculpa a palavra, galera, mas hoje todos os mercados, ou a maioria deles, estão muito prostituídos, a não ser que você for uma pessoa muito boa naquilo que você faz, que você tem um grande diferencial que ninguém te copia, que nem a Manu falou, que é a sua identidade, né? Pode ser que você tenha, mas se você não tiver, não entre na briga de preço. Foque num valor agregado mais alto. Entenda que muitas vezes, pessoal, é o trabalho de formiguinho, trabalho de grãozinho, grão em grão. E aí você terá o seu nome reconhecido no mercado. E estudar o negócio e estar dispostos a mudanças. Eu enxergava de uma maneira totalmente diferente o meu negócio da forma que eu enxergo hoje. Como eu descobri isso? Estudando. O meu TCC na faculdade foi com base na empresa, onde analisamos a jornada do nosso cliente. Estudamos toda a jornada do nosso cliente, fizemos várias pesquisas, foi um trabalho longo, um trabalho bem árduo, mas conseguimos entender onde estava a nossa deficiência, conseguimos entender da onde esse cliente vinha, por que ele vinha, como ele vinha. Fizemos um estudo pesado nisso. Na época não tínhamos site, identificamos a necessidade de ter um site, porque os clientes solicitavam isso. O nosso portfólio era bagunçado nas nossas redes sociais. A gente postava os materiais, mas era a parte de branding junto com a parte de PDV, que era junto com a parte de evento, e isso deixava o cliente um pouco perdido. Então fizemos um site hoje onde é tudo organizado, todo segmentado. Precisa de atualização? Precisa, mas é um site segmentado. E isso, pessoal, só foi feito graças a um estudo. Então estudem o seu negócio também, estudem como você pode ser diferente. Acredito que poucas empresas fizeram isso. E assim, se poucas empresas fizeram isso, provavelmente eles não vão colher resultados novos, sendo que eles estão fazendo mais do mesmo. Então eu acho interessante também vocês pensarem em inovar um pouco. Se você não tem a identidade, e que é algo normal, a Atos não tem nada de mais além do básico, que é entregar bem feito, entregar rápido, e ter um bom atendimento. O preço, pessoal, a gente nem foca, a gente não foca no preço, a gente sabe que talvez o nosso valor é um pouco mais caro, só que o cliente paga mais caro porque ele sabe da confiança que tem com a nossa empresa. Pessoal, eu gostaria de agradecer, é bem rapidinho,
Eu gostaria de saber se algum de vocês tem alguma pergunta sobre a nossa empresa, sobre como funciona algum processo, se ficou alguma coisa que não ficou clara, tá? Gostaria de ver isso com vocês. Só um minutinho. A moça vai entregar. Boa noite, Luiz. Tá. Boa noite. Eu tinha uma dúvida, assim, você comentou sobre a questão das agências que focam muito no digital, agências publicitárias, de design, de branding. Elas possuem, né, uma grande escalabilidade, né, como negócio, por conseguir abraçar muito pessoal de outras cidades e afins, não fica muito nichado localmente. Uhum. Na Atos, como que funciona essa questão de superar os seus limites geográficos e coisa assim? Há alguma ação que vocês fazem de entrega, coisa assim? Eu queria saber só. Cara, muito interessante a sua pergunta, tá? Na realidade, hoje eu entendo que a nossa empresa é uma empresa local, tá? A parte de escalabilidade é bem difícil no nosso segmento. Claro que teria a possibilidade talvez de franquear isso, seria uma possibilidade. De fato, empresas que focam no digital, que vendem no digital, conseguem escalar isso de forma mais contundente, né? Mas entendemos que a nossa empresa é local. Entendemos que tem um nicho para atender aqui ainda. E tanto é que, por mais que nossa empresa é local, focamos em atender clientes que concentram a impressão conosco, a produção conosco e fazem toda a logística. Então, eles produzem, um cliente, por exemplo, produz todos os seus materiais de todas as lojas e distribuem para os seus demais PDVs. Então, assim, cara, eu entendo que temos um negócio local. A parte de escalabilidade para o nosso segmento, hoje é talvez Rio Preto e região. Não conseguimos mais do que isso, na forma como estamos enquadrados hoje, tá? De fato, reconheço que o digital, nesse ponto, tem uma vantagem, porque você consegue escalar. Porém, você precisa também de mão de obra qualificada. O digital, você consegue escalar sim, mas você vai precisar de profissionais também para fazer esse tipo de trabalho, bem como o nosso segmento. Se a gente quer atender mais locais, mais regiões, mais empresas, precisaremos também de mão de obra qualificada para isso. Mas é legal entender que o nosso negócio é local, cara. E está tudo bem com isso também. Não podemos esquecer que sempre vai ter uma lanchonete, sempre vai ter um açaí. Porque precisa ter empresas locais também para atender essa demanda. E aí, claro que nosso foco é produzir para clientes que fazem depois essa logística. Então, acredito que temos uma vantagem de produzir para diversos locais concentrados num só, que está aqui na nossa região. Acho que é isso. Senhor? Calma aí, ele vai... Parabéns pela tua palestra. Obrigado. Parabéns principalmente pelo seguinte, você abriu uma perspectiva muito legal diante desses estudantes, que é a abertura de um mercado que está aí para ser explorado. Muito legal isso daí. Mas o mais importante que eu achei foi agora, no final, que todos esses estudantes vão passar pelo TCC. E aí você me fala que você utilizou esse TCC teu para a estruturação do teu negócio até. Como é que foi essa questão desse TCC teu, que você fale para esses estudantes agora, essa preparação, esse estudo que você fez, a importância do TCC na estruturação do teu negócio? Cara, maravilhosa pergunta, viu, pessoal? Eu acredito que todos vocês vão precisar passar por esse momento. Eu acho que a primeira dica que eu poderia dar para vocês, referente ao TCC, é escolher um orientador que vocês se identificam. Então, lá na FATEC eu escolhi um identificador, um orientador que eu me identifiquei e ele foi fantástico para me ajudar a estruturar o meu projeto. Reconheço que, antes de fazer esse TCC, eu era meio perdido em como atrair e como captar cliente. Mas quando você faz uma pesquisa, quando você estuda sobre o teu negócio e com metodologia, você encontra um resultado legal.
cara, 2023 está sendo excelente para a gente, porque a gente está aplicando aquilo que já foi estudado. A parte do TCC teve uma grande importância para a gente. Então, assim, primeiramente, escolha um orientador que você se identifica. Segundo, detalhem a metodologia. Estudem sobre como vocês vão preparar o seu trabalho, né? O trabalho de vocês. No nosso caso, a gente fez um estudo de caso sobre a empresa, tá? A gente analisou, a gente mandou pesquisas para os clientes, eles responderam, tivemos feedbacks maravilhosos, coletamos muitos dados. E com base nesses dados que fizemos da empresa, tomamos decisão. Então, assim, de nada vale a pena você coletar dados, você gerar dados e não tomar decisão. Então, tivemos várias decisões de como canalizar, fazer algo semelhante a Omnichannel. Então, assim, se você entrar em contato pelo Instagram, pelo site, pelo WhatsApp, você vai ter sempre o mesmo tipo de tratativa, sempre muito padronizado. E isso transformou a nossa empresa da água para o vinho, bem dizer. Foi muito importante esse estudo de caso, esse TCC. Inclusive, o trabalho foi tão aceito, né, que a gente recebeu, se eu não me engano, acho que 4 ou 5 convites para publicar. E muitas vezes esses convites são pagos, mas 2 deles foram grátis. Então, assim, o pessoal gostou tanto do trabalho que eles publicaram gratuitamente. Eu só não me lembro o veículo que foi, mas um deles foi muito importante, foi bem referência aqui na nossa região, esse veículo que foi veiculado no nosso TCC. Aproveito aqui, Luiz, incrementando a pergunta e a explicação do professor Eduardo. O nosso curso de design gráfico, ele não possui o TCC, nós temos um projeto integrador multidisciplinar. São mini TCCs semestrais, não são ao final do curso. Então, vai a dica aí para os calouros que vão para o segundo semestre, terão a disciplina de empreendedorismo, e vão desenvolver o projeto integrador neste sentido, de se aprofundar um projeto que pode ser viabilizado após a formatura. Legal. Não, muito legal, pessoal. E fica o convite, não sei se vocês têm a disponibilidade para estar indo em Mirassol, mas se vocês forem de Mirassol ou tiverem, fique o convite para conhecer nossa empresa, tá? Todos vocês serão muito bem-vindos, de verdade, muito bem-vindos. E só fazendo a recordação, estamos com uma vaga para design gráfico, tá? Necessariamente precisa ser presencial, mas eu gostaria de receber alguns currículos de vocês. Seria um prazer ter vocês no nosso time, tá? E fazendo mais uma lembrança, ano que vem completamos 5 anos e gostaria muito de ter algum aluno da Unip que esteja presente aqui hoje, que manja de vídeo, que faça um projetinho institucional para a gente de 5 anos de empresa. Então, se tiver alguém, pode entrar em contato. Aqui está as redes sociais, tem o WhatsApp da empresa, tá? Tem um e-mail também, então eu gostaria muito de manter o contato com vocês, tá, pessoal? Tem mais algum? Vamos lá. Luiz, boa noite. Boa noite. Parabéns pela apresentação. Eu, particularmente, adoro essa parte envolvendo a produção gráfica. E também, eu sempre gosto de perguntar para os profissionais de produção gráfica a seguinte questão que não quer calar nunca. Como que vocês mantêm, principalmente o padrão de cores, toda essa questão do desenvolvimento de uma agência, fechamento do arquivo, passar para uma gráfica e depois, no final, o cliente olhar para o impresso e comparar com a arte no monitor de quem estava criando, sempre é muito complicado. Porque sempre fica aquela dúvida, mas eu vi que estava um pouco mais magenta, estava um pouco mais, enfim, um pouco mais escuro, um pouco mais claro. Como que vocês conseguem manter o padrão de vocês, o padrão Atos? Nesse sentido, existe um critério de recebimento do arquivo antes de ser impresso? Como que vocês lidam com essa questão? Maravilhosa pergunta também, pessoal. Seguinte, como que a gente faz? Primeiramente, a gente trabalha com recorrências dos nossos clientes, que nem eu te falei. Então, a gente produz hoje, muito provavelmente a gente vai produzir daqui 3 meses novamente. A gente deixa salvo o padrão, o preset, né, das impressões para utilizar futuramente. É muito importante que tenha a calibragem dos equipamentos.
regularmente, então o nosso técnico a cada 6 meses vai lá e troca algumas peças da máquina para manter a qualidade de impressão e a fidelidade das cores também. É legal também falar para você que tem perfis de cores, né? Na hora que a gente vai configurar a máquina, a gente consegue criar o perfil de cor de acordo com a demanda do cliente. Então, o que a gente costuma fazer quando é um cliente novo e que é exigente com cor? A gente pega essa amostra, a gente gera diversas opções de cores e manda lá para o cliente, opção, 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 e vê qual que é a que bate mais com a cor dele. Claro que tem cores que são específicas, talvez algum Pantone, algo do tipo, que é muito difícil replicar num CMYK. Mas, cara, a gente faz essa parte de gerar amostras para que seja o mais fiel possível, tá? A calibragem do equipamento é muito importante. O que você falou de padrão Atos, praticamente todo ano a gente precisa trocar uma pecinha da máquina que é desse tamanho, que custa R$12 mil, cara. É uma grana, entendeu? Cabeça de impressão. Entendeu? Isso a gente tem que trocar, cara, não tem o que fazer, porque se a gente não trocar, perde fidelidade de cor, perde definição da impressão. A gente produz, cara, olha o tamanho daquela carretinha. Se não sair com qualidade a impressão, o cliente final não aceita. Por mais que a gente venda para um cliente que vai revender isso, mas o cliente final é o alvo. Ele precisa pegar a miniatura, olhar para aquilo e falar, pô, por mais que é uma miniatura, tá bem feito. Então, assim, cara, a calibragem do equipamento é muito importante. É muito importante também entender o perfil do cliente. Nem todos os clientes são criteriosos com a cor, mas os que são, procuramos pegar um material de amostra que está em conformidade com o que ele gostaria. A gente faz todo esse leque de opção para mostrar para o cliente. E claro que ao a gente comparar, a gente já sabe qual vai ser aprovado, mas a gente passa a responsabilidade para o cliente para que a gente tire o nosso da reta. Entendeu? Então, assim, sei que tem algumas agências que são super criteriosas, são muito criteriosas, e está certo, porque é a marca da empresa. Porém, nem todos os arquivos, principalmente quando é Pantone, a gente consegue chegar exatamente na cor. Mas a boa calibragem do equipamento é muito importante. Inclusive, a gente segue um pessoal no Instagram que eles dão dicas de como fazer esse tipo de calibragem. Então, constantemente eu estou vendo isso. Calibrar o equipamento de acordo com essas dicas e, cara, dá super certo, fica muito legal. Te convido a conhecer, você vai gostar bastante da qualidade da impressão. Tá? Muito obrigado. Vamos marcar, então, né, uma visita técnica. Legal, legal. Obrigado. Legal. Isso. Não. A pergunta dela foi a impressão UV e o corte a laser. O corte a laser, pessoal, você consegue fazer diversos tipos de materiais personalizados. Então, você consegue gravar troféu, você consegue gravar em metais, consegue fazer diversos tipos de materiais. Mas, o nosso próximo investimento vai ser uma impressão UV. O que é UV? É o ultravioleta, que seca e imediatamente a gente consegue entregar ainda mais rápido do que já entregamos. Tá? Só que o diferencial do nosso fornecedor que vende maquinário para a gente é que ele tem equipamento tanto de 60 centímetros de impressão, que é uma boca de impressão pequena, né, até 3,20. Então, assim, é muito grande. Isso no UV, 3,20. Então, a gente já produziu, por exemplo, outdoor de beira de estrada para uma indústria na máquina UV. Numa qualidade top, onde acabou de sair da máquina, já pode ir para a parte do acabamento, finalizar e a gente já pode entregar talvez 2 dias depois. 4 outdoors, 9 por 3 metros, é muito grande, muita coisa, entendeu? Então, assim, é interessante falar isso, porque muitas vezes a gente acha que o UV é algo gigantesco, né, que precisa ter um volume. Não, você consegue preparar um arquivo para impressão, por exemplo, pequenas tiragens de rótulo, talvez a pessoa trabalha com produtos de skincare ou alguma coisa do tipo, que a gente tem essa demanda, onde a gente consegue produzir, por exemplo, 50 rótulos. Não precisa produzir uma grande quantidade que nem uma flexografia. Essa é a vantagem da comunicação visual. Essa é a vantagem do personalizado, do que a moça trabalha e da gráfica rápida. Você faz sublimação em grande escala? Não, sublimação a gente não faz. É uma das oportunidades que tem, mas a gente não mexe com a parte têxtil, tá? A parte têxtil a gente não faz. Nem sublimação e nem o DTF. Mas está aí uma grande oportunidade para vocês. Parte de uniforme, personalizado, sublimação total, muito interessante. Tem muita gente que utiliza a parte também de uniformes esportivos para bike, para academia.
Tem uma grande demanda para isso daí e tem a demanda também do DTF, né, que é o Direct to Film, que você consegue imprimir e passar isso com, por exemplo, uma prensa térmica ou até mesmo com ferro de passar roupa. Você consegue fazer a sua própria produção de maneira pequena, né, mas que ainda assim muito bem acabado. Eu falo porque a indústria calçadista precisa de trabalho em sublimação, por exemplo. Basicamente, tudo que você vê no tênis, a parte interna é sublimação. E tem uma deficiência muito grande. Caraca. Entendeu? Por isso que eu te perguntei, é uma coisa que a gente sabe que está precisando e não tem essa sublimação. Tá vendo? Mais uma oportunidade para a galera, né? Mais uma oportunidade. Não somente como produção, né? Mas talvez como um designer de uma marca de calçado, né? Ainda assim é muito interessante saber um pouco do processo produtivo, entender essa deficiência que tem no mercado. Pô, uma marca de calçado produz em grande escala, tem um volume, então dá para gerar uma receita muito interessante, né? Tem mais alguém? Mais alguma pergunta? Oi. Agora foi. Boa noite. Boa Primeiramente, noite. eu queria te parabenizar pela sua palestra e desejar muito sucesso para sua empresa. E você comentou que vocês estão em busca de designers que trabalhem com a parte de impressos, não só vocês, como as outras empresas também. E você está tendo a oportunidade de vir aqui comunicar a gente que está nessa área procurando por vagas, só que as outras empresas muitas vezes não têm essas oportunidades. Onde nós poderíamos ir atrás disso? Onde vocês geralmente comunicam que estão precisando de vagas? Pessoal, ó, a parte de comunicação, a gente abriu essa vaga hoje para vocês, tá? A gente, de fato, está precisando de um designer gráfico lá, mas quando vai fazer a seleção, é somente na rede social. Então, na rede social, Facebook, Instagram, no nosso status. Mandamos também essas vagas nos grupos onde fazemos parte de comunicação visual, mas não encontramos. Então, assim, eu até falei para o meu pai, pô, é uma oportunidade para falar com essa galera, porque precisamos de fato, e nada melhor do que numa faculdade onde tem diversos criativos. Então, precisamos de vocês. Então, mande currículo para a gente, mas se a sua pergunta é voltada no geral, eu acredito que você pode encontrar em alguns portais onde tem. Eu lembro que eu olhava constantemente no Diário da Região, não sei se ainda tem isso, vagas no Diário da Região. Eu acredito que ainda tenha, né, a parte de um classificado. Entre também, faça um filtro, talvez, em empresas que você acha que você poderia se dar bem. Por exemplo, vamos supor que a Atos fosse uma empresa que fizesse parte do seu perfil, onde você gostaria de trabalhar. Entra, às vezes tem alguma vaga postada lá, alguma coisa do tipo, como eu já vi de alguns concorrentes. Então, acho que parte um pouco também de um pouquinho do esforço da pessoa que está procurando o emprego, porque trabalho tem, galera. Eu garanto para vocês que os meus concorrentes estão doidos para ter algum de vocês também como algum criativo da empresa deles. Mais alguém? Vamos lá. Aproveitar, Luiz, para fazer o merchandising, porque tem a galera aqui do design gráfico, eles tiveram a disciplina de produção gráfica, então eles estão bem afiados e vocês tratam de mandar o currículo, hein? Pelo amor de Deus. Eles fizeram um trabalho com fato especial, com prova de cor, então eles estão bem afiados no assunto. E aproveitando, eu queria assim, saber a sua opinião, porque hoje, inclusive, algumas empresas acabam pedindo, fazendo um anúncio para enviar o currículo, até com um tom de deboche, dizendo assim, requisito não utilizar Corel. Então eu queria perguntar para você, o que você pensa a respeito, né, do Corel e do Illustrator, porque, embora o Illustrator seja uma ferramenta mais recomendada por alguns designers, por alguns, existe uma tradição, pelo menos aqui no Brasil, de se utilizar o Corel até considerando, né, a impressora, o modelo da impressora que você for utilizar. Então, eu quero saber, assim, no dia a dia, o que você pensa a respeito dessa dualidade? Porque, às vezes, os próprios alunos ficam com um preconceito já enraizado
no sentido, não vou nem perder tempo de aprender o Corel, porque tem o Illustrator que é muito melhor. Né? Então, gostaria que você comentasse um pouco a respeito disso. Galera, eu estou até com medo de dar essa opinião, porque eu acho que agora vocês vão torcer o nariz comigo, viu? Você me colocou numa fria. Mas a verdade é que 95% do nosso trabalho hoje é Corel, galera. 95%. Então, assim, eu entendo que o Illustrator, o Photoshop, o InDesign e todas as ferramentas da Adobe têm a sua integração e é fantástico. Só que, em especial no Brasil e na nossa região, é Corel, galera. É Corel. Então, assim, o Illustrator e o Corel são programas que trabalham com vetores, né? Eu acho que você deve ter conhecimentos básicos nos dois, mas se você quer ingressar no mercado de trabalho mais facilmente, é Corel. É Corel. De fato, o Illustrator tem mais recursos. Porém, eu utilizo o Corel, acho mais fácil o Corel e o mercado de trabalho pede Corel. Então, aprendam o Corel. Viu, galera? Sem preconceitos, viu? Sem preconceitos, galera, de verdade. Moça? Não? Agora vai ter que perguntar alguma coisa. Não? Tá. Tem mais alguém, galera? Você citou uma parte no começo da palestra que foi sobre buscar uma parceria. Eu venho de uma cidade, acho que você conhece Olímpia, né? Cidade do Termas, e lá é muito difícil procurar uma parceria, principalmente por ser uma cidade pequena e também porque o pessoal não é muito assim aberto. Principalmente por causa disso, ser uma cidade pequena e o pessoal não ser aberto. E que você veria uma solução para achar uma parceria para algum trabalho, tipo, fazer alguma arte, eu preciso de ajuda de alguém, ou às vezes para procurar um emprego numa cidade que tem uma dificuldade de procurar emprego, porque é uma cidade onde a população é mais antiga e onde não tem muito esse mercado de trabalho. Tá. Cara, é o seguinte, eu comecei numa cidade menor do que Olímpia, né? Eu acredito que o importante é começar, cara. Começar. Como você vai começar? Primeiramente, se você conseguir arrumar um emprego onde te dê um norte nesse segmento, seria fantástico. Porém, se você não conseguir, você ainda assim pode visitar alguma empresa ou algumas empresas, você mesmo, calçar a cara e visitar e falar que você oferece tipos de serviços. Talvez, eu falei aqui na palestra, de não prostituir o mercado, porém, talvez no começo você vai precisar fazer um preço mais em conta. Você vai precisar mostrar o teu valor. Porque é o seguinte, você pega talvez um cliente, esse um cliente te indica que você pega o segundo. E isso, cara, pode parecer meio clichê, de fato é, mas é assim que acontece. Hoje, o nosso melhor vendedor é o nosso cliente. Inclusive, não temos vendedores. Faz 3 anos que eu não visito um cliente para tentar vender. Entendeu? É nossos próprios clientes que vendem. Então, assim, a ideia, cara, que eu acho que o que você poderia fazer, essas empresas não estão abrindo oportunidade para você, aonde você gostaria de trabalhar, se torna um concorrente deles. Vai você, visite alguns clientes, ofereça algum tipo de material, pode ser digital, pode ser gráfico. Cara, tem diversas gráficas online que você pode fazer. Começa com um cartãozinho de visita, algo mais simples, gabarito fácil. Depois vai aumentando o seu leque de produtos, o seu mix de produtos que você pode oferecer, produtos e serviços. Então, assim, acredito que em Olímpia deve ter um comércio muito legal por causa do Termas, acredito. Por que você não visita alguns clientes e fala que você faz a parte digital, que você pode ajudá-los com a rede social, que dentro disso você pode também oferecer alguma mídia impressa, um banner de divulgação, um panfleto, algum evento, alguma coisa do tipo, alguma sazonalidade, se torna um concorrente. Se a galera não está abrindo espaço para você, cara, se torna um concorrente, você vai começar a incomodá-los, tenho certeza. Eu acho que isso, cara, vai depender mais de você do que propriamente de uma oportunidade em si. Faça você a sua oportunidade, é a minha dica para você, cara. Acho que você pode fazer a sua oportunidade, porque tem, viu? Tem. Não desacreditem da parte impressa, tem muita. A mocinha que trabalha com gráfica rápida ali, ela sabe o tanto de gente que entra na loja dela. Mais alguém, galera?
Aguardo o currículo de vocês, viu, galera? E sigam a gente no Instagram, por gentileza. Posso ficar? Gostaria de chamar a coordenadora Patrícia Fogo. Ah, presente é bom, hein? Aqui. Pra você, obrigada. Obrigado, viu, Patrícia? Obrigado, viu? Nossa, foi. Ótimo! Ai, gente! obrigado. Venha sempre, viu? Obrigado, viu? Ah, eu acho que é interessante, né, pá? Tipo, meu, né? E sorteio? Vai ter o sorteio, né? Agora tem Galera. um sorteio com a Vanessa. Tá. Obrigada, Leide. Quer uma água, Bê? Não. Obrigado, viu? Gente, Meu pai tá orgulhoso. Ah, deve estar. Vamos esperar um pouquinho, a gente agarra. Tá joia? Cara, vai ser um prazer receber vocês lá, viu? Você é professor? gente, agora Legal. a gente vai Leva sortear alguns alunos uma lá, cara. hidratação e escova no mini constante. Mas, ó... Não consegue levar ninguém para uma gráfica por causa do outro ano. Mas, cara, eu acho que a parte... se a gente se alinhar, eu abro a empresa pra vocês, tranquilo, cara. Porque eles estão tendo essa disciplina agora. Jaqueline né? Gonzaga. Mas o ano que vem vamos manter contato, né? Não, com certeza. Com certeza. Dá um pulo lá, cara. A gente, de verdade, tá numa Parabéns. crescente muito legal, sabe? Algo que eu nem imaginava que seria tão rápido.